Trump subiu no Congresso achando que ia dar um show, mas saiu de lá com a cara no chão. Ele tentou posar de líder forte, mas Bernie Sanders não perdoou e simplesmente esculachou o presidente na frente de todos. A resposta foi tão destruidora que até os aliados de Trump ficaram sem reação. Sanders desmontou cada ponto do discurso e ainda jogou verdades que o presidente jamais teve coragem de encarar. Se você quer ver esse massacre público e entender como Trump foi completamente desmoralizado, já mete o dedo no like, se inscreve no canal e vem com a gente. Combate ao bolsonarismo aqui na internet. É através do conceito da grande mentira. E nossa, ouvimos isso esta noite. Você diz algo que é grosseiramente falso, repete isso várias vezes. E as mídias sociais de direita divulgam isso infinitamente até que as pessoas realmente acreditem. E então, em vez de abordar as questões reais que os americanos enfrentam, as lutas que o povo americano está enfrentando, nos encontramos desperdiçando uma quantidade infinita de tempo discutindo as absurdidades de Trump. Deixe-me dar apenas alguns exemplos. Trump afirmou que a eleição de 2020 foi roubada dele e que ele venceu por uma grande margem. Lembra disso? Uma mentira. Trump afirmou que a insurreição de 6 de janeiro foi um dia de amor. Uma mentira. Trump afirmou que milhões de pessoas indocumentadas votaram e votam nas eleições americanas. Uma mentira. Trump afirmou que a mudança climática é uma farsa originada na China. Uma mentira. Trump afirmou que a Ucrânia iniciou a terrível guerra com a Rússia. Uma mentira. E esta noite, apenas esta noite, Trump afirmou que milhões de pessoas mortas entre as idades de 100 e 360 anos, eu acho, estavam recebendo cheques de seguridade social. Isso é uma mentira ultrajante, destinada a preparar o terreno para cortes na seguridade social e desmantelar o programa governamental mais bem-sucedido e popular da história. Então vamos ser claros sobre isso. Bem mais de 99% dos cheques de seguridade social estão sendo enviados para pessoas que os ganharam cheques 70 milhões de americanos. Ninguém que tenha 150 anos, 200 anos ou 300 anos está recebendo cheques de seguridade social. As mentiras. Agora, o propósito de todas essas mentiras não é apenas promover sua ideologia de direita odiosa, não é apenas tentar nos dividir, é mais do que isso. É um esforço magistral, e você viu isso esta noite, para desviar a atenção dos problemas mais importantes que enfrentam o povo do nosso país, questões que Trump e seus amigos bilionários não querem abordar, porque não está em seus interesses financeiros fazê-lo. Trump fez seu discurso sobre o Estado da União esta noite. Mas se você ouvir atentamente, esse discurso teve muito pouco a dizer sobre o Estado da União, sobre o que realmente está acontecendo em nosso país, especialmente para as famílias trabalhadoras. Trump falou por mais de 90 minutos, embora, devo confessar, tenha parecido muito mais longo do que isso. E ele quase completamente ignorou as questões que estão tirando o sono das pessoas trabalhadoras, enquanto se preocupam com como suas famílias vão sobreviver nestes tempos muito difíceis. E eu vou te dizer exatamente por quê. Trump teve muito pouco a dizer sobre as verdadeiras crises enfrentadas pela classe trabalhadora deste país. Pense 6 semanas atrás, quando Trump foi empossado para seu segundo mandato como presidente. Apenas 6 semanas atrás. Logo, atrás dele, estavam os 3 homens mais ricos deste país, Sr. Musk, Sr. Bezos e Sr. Zuckerberg. O que é isso? E atrás deles estavam outros 13 bilionários que Trump havia nomeado para chefiar importantes agências governamentais, muitos dos mesmos bilionários, incluindo Musk
estavam no Capitólio esta noite ouvindo aquele discurso. Em outras palavras, está lá para todos verem. A administração Trump não está escondendo isso. A administração Trump, Houston, é um governo da classe bilionária, pela classe bilionária. E para a classe bilionária, apesar de alguma de sua retórica, este é um governo que não se importa com os americanos comuns e as famílias trabalhadoras do nosso país. Meus amigos, não estamos mais caminhando em direção à oligarquia. Estamos vivendo em uma sociedade oligárquica. Agora vamos parar um momento e tentar escapar do universo paralelo de Trump, o universo que você ouviu esta noite. E vamos fazer algo realmente radical. Vamos realmente dar uma boa olhada nos problemas que os americanos estão enfrentando. Hoje, 60% dos americanos vivem de salário em salário. Ao contrário de Trump, eu cresci em uma família que vivia de salário em salário. E eu sei algo sobre essa realidade. Isso significa que todos os dias, milhões de americanos se preocupam com como vão pagar o aluguel, pagar pela creche, pagar por uma consulta médica quando ficam doentes. Eles se preocupam com o que acontece quando o carro quebra e eles não podem pagar os $1.000 que custa para consertá-lo. E o que acontece quando eles não conseguem ir trabalhar porque não têm um carro? Eles se preocupam com como podem pagar por alimentos saudáveis para seus filhos quando o preço dos alimentos está nas alturas. Engraçado. Eu ouvi Trump falando por 90 minutos esta noite. Eu não ouvi uma palavra dele sobre a realidade econômica enfrentada por 60% do nosso povo, ou o enorme estresse sob a qual eles estão vivendo. Discurso de 90 minutos, nenhuma palavra sobre a realidade econômica enfrentada pelos trabalhadores americanos. Mas isso não é tudo. Hoje, na América, todos sabem que nosso sistema de saúde está quebrado. É disfuncional e escandalosamente caro. Continuamos sendo a única nação rica no mundo que não garante assistência médica para todos. Senhor presidente, você realmente quer tornar a América grande novamente? Então certifique-se de que todos os americanos, independentemente da renda, possam ir a um médico ou a um hospital e não se preocupar com como vão pagar as contas. Presidente Trump, saúde é um direito humano. Eu não ouvi uma palavra sua, nem uma palavra em um discurso de 90 minutos, nem uma palavra sua sobre a crise de saúde que está impactando muitos milhões do nosso povo. Nem ouvi você dizer por quê pagamos de longe os preços mais altos do mundo por medicamentos prescritos, às vezes 10 vezes mais do que as pessoas em outros países. E por que 1 em cada 4 americanos não consegue pagar as prescrições que seus médicos... Nenhuma palavra sobre o custo exorbitantemente alto dos medicamentos prescritos. Senhor presidente, temos quase 800 mil americanos que estão desabrigados. Mais de 20 milhões do nosso povo gastam mais da metade de sua renda limitada em habitação. Temos uma grande crise habitacional na América. Todos sabem disso, aparentemente, exceto você, porque no seu discurso desta noite não ouvi você mencionar a crise habitacional. Hoje na América temos mais desigualdade de renda e riqueza do que jamais tivemos. As 3 pessoas mais ricas da América, as pessoas que Trump convidou para ficar atrás dele em sua posse, agora possuem mais riqueza do que a metade inferior da nossa sociedade. 170 milhões de americanos. Alguém aí ouviu uma palavra do presidente dos Estados Unidos sobre essa questão enormemente importante que chega ao próprio tecido da nossa sociedade. Tão poucos o possuindo. Tanto enquanto tantas pessoas sofrem. E aqui está algo mais que o presidente esqueceu de discutir. Não só a nossa expectativa de vida é 4 anos menor do que em outros países ricos, como os 50%. Mais pobres deste país, a classe trabalhadora da América, em média, vivem 7 anos, vidas mais curtas do que 1% mais rico, entendeu? Em outras palavras, ser pobre ou da classe trabalhadora neste país hoje é uma sentença de morte
Você ouviu alguma discussão esta noite sobre por que tantas de nossas pessoas estão vivendo vidas mais curtas do que deveriam? Durante seu discurso esta noite, Trump não teve uma palavra a dizer sobre como vamos enfrentar a crise planetária das mudanças climáticas. Os últimos 10 anos, como a maioria dos americanos sabe, foram os mais quentes já registrados. E distúrbios climáticos extremos e desastres naturais têm ocorrido em todo o mundo, da Califórnia à Índia, pela Europa até a Carolina do Norte. E ainda assim, sem surpresa, Trump não teve nada a dizer sobre as mudanças climáticas. E vamos ser claros, Trump não só deixou de falar sobre algumas das questões mais importantes enfrentadas pela classe trabalhadora da América, mas as soluções, entre aspas, que ele propôs, só piorariam uma situação já ruim, ainda pior. Sim, eu ouvi Trump falar esta noite sobre algumas isenções fiscais para famílias trabalhadoras em termos de não tributar gorjetas, não tributar a Seguridade Social e não tributar horas extras. Tudo bem? Mas isso é troco de Trump comparado aos benefícios que ele vai dar ao 1%. Isso não conta toda a história sobre suas políticas fiscais. De acordo com um estudo recente do Instituto de Tributação e Política Econômica, se todas as políticas chamadas de América Primeiro de Trump forem implementadas, incluindo suas tarifas, sobre as quais ele falou muito esta noite, os 95% mais pobres dos americanos verão seus impostos aumentarem, enquanto os 5% mais ricos do nosso país verão seus impostos diminuírem. E muito. Esta noite, em tantas palavras, Trump instou o Congresso a aprovar seu grande e belo orçamento. Você sabe o que realmente está nele. Este orçamento cortaria os 180 bilhões de reais do Medicaid. Acho que Trump esqueceu de falar sobre isso. Corte de os 880 bilhões no Medicaid. De acordo com uma estimativa, isso significa que até 36 milhões de americanos, incluindo milhões de crianças, perderiam o seguro de saúde que possuem. Um discurso de 90 minutos esta noite, nenhuma palavra, sobre tirar milhões de crianças do seguro de saúde que elas têm. Quando você corta drasticamente o Medicaid, isso significa que as casas de repouso, que recebem 2/3 de seu financiamento do Medicaid, terão que fechar, demitir trabalhadores ou reduzir significativamente os serviços que oferecem aos idosos. Nossa, eu também não ouvi isso de Trump esta noite. Seria um golpe devastador. Esses cortes no Medicaid, para os 32 milhões de americanos que recebem seus cuidados de saúde em centros de saúde comunitários, e não é apenas o Medicaid, que o orçamento de Trump também cortaria a assistência nutricional em pelo menos 230 bilhões. Agora, quero que você pense sobre isso por um momento. E você pode imaginar a classe bilionária, pessoas que podem sustentar suas famílias. Alguns desses caras têm dezenas de bilhões de dólares. Sustentar suas famílias pelas próximas 10 gerações, 50 gerações. Pessoas que vivem em uma opulência incrível. Pessoas que possuem seus próprios jatos particulares, possuem suas próprias ilhas privadas, possuem suas próprias naves espaciais, tentando obter isenções fiscais, tirando comida da boca de crianças de baixa renda. Isso é realmente repugnante. O que estamos vendo é o princípio de Robin Hood. Ao contrário, tirando dos pobres e dando aos ricos. E aos muito, muito ricos. E aqui está algo mais que Trump tem feito nas últimas semanas. Ele e seu bom amigo Elon Musk, que está ali na plateia esta noite, têm demitido centenas de milhares de funcionários federais. Agora, eu sei que alguns de vocês estão dizendo é o governo federal. Não sou eu. São apenas aqueles caras que trabalham para o governo federal. Mas eu quero que você reflita se Musk e seus amigos podem arbitrariamente jogar trabalhadores federais na rua hoje. O que você acha que Musk e seus colegas bilionários estarão fazendo amanhã? Quando a inteligência artificial e a robótica explodirem neste país, você acha eles se importarão com você e suas famílias? Não,
eles vão tratá-lo exatamente da mesma forma que estão tratando os funcionários federais hoje. Você também estará na rua. Mas não são apenas políticas domésticas absurdas que temos que combater. Pela primeira vez em nossa história de 250 anos, temos um presidente que está virando as costas para a democracia e nos aliando ao autoritarismo. Não devemos abandonar o povo da Ucrânia, que foi invadido pelo ditador russo Vladimir Putin. Devemos sempre defender a democracia, não a ditadura. Deixe-me ser muito claro. Independentemente de para onde Trump está levando este país, aqui está o que eu penso e o que acredito que o povo americano quer que façamos. Eles querem que acabemos com um sistema de financiamento de campanha corrupto. Bem, puxa vida, eu não ouvi o senhor Trump falar sobre isso esta noite. Um sistema de financiamento de campanha corrupto que permite que um punhado de bilionários compre eleições é, além de loucura, que alguém como Elon Musk possa contribuir com mais de 270 milhões para ajudar a eleger Trump e então ele passa a comandar o governo. É absurdo que qualquer membro do Congresso que se oponha à guerra brutal de Netanyahu em Gaza possa esperar ser confrontado por milhões de dólares em contribuições de campanha vindas da AIPAC. O povo americano quer que acabemos com esta desastrosa decisão da Suprema Corte no caso Citizens United e avancemos para o financiamento público das eleições. A democracia deveria ser sobre uma pessoa, um voto, não bilionários comprando os candidatos políticos de sua escolha. E além disso, não deveríamos estar dando isenções fiscais para bilionários. Isso não é o que deveríamos estar fazendo. Devemos exigir que as pessoas mais ricas deste país comecem a pagar sua parte justa de impostos. Devemos aumentar o salário mínimo federal de R$ 7,25 por hora para um salário digno de pelo menos $17 por hora. Devemos facilitar para que os trabalhadores se unam a sindicatos, expandir o movimento sindical e impedir que as corporações violem as leis trabalhistas impunemente, aprovando o PRO Act, legislação que apresentarei amanhã. Não vamos cortar a Seguridade Social. Muito. Pelo contrário. Devemos expandir os benefícios da Seguridade Social e estender sua solvência para os próximos 75 anos, eliminando o teto que permite que um bilionário pague o mesmo valor para a Seguridade Social que um caminhoneiro. Muitos de nossos idosos estão sofrendo hoje. Para nós estarmos falando sobre cortar a Seguridade Social, mais de 20% dos idosos neste país vivem com R$15 mil por ano ou menos. Além disso, em vez de fazer cortes massivos no Medicaid, devemos nos unir a outros grandes países para garantir assistência médica a todo o nosso povo, através de um programa de pagador único, Medicaid para todos. Devemos também enfrentar a ganância da indústria farmacêutica, fazendo com que eles nos cobrem o que cobram de outros países, reduzindo os preços dos medicamentos em 50% e em um momento de uma terrível crise habitacional em Vermont e em todas as áreas do nosso país, devemos construir pelo menos 4 milhões de unidades de habitação de baixa renda e acessível, impedir que os proprietários corporativos aumentem os preços dos aluguéis e estabelecer um limite para alugar